Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos falar de amor, conquista, como que eu conquistei o amor verdadeiro do meu marido. Um monte de gente elogia a minha relação com meu marido, acha bacana, admirável, porque nós somos, graças a Deus, um casal muito respeitoso um com o outro. Só que eu já contei para vocês aqui em vídeo em outras ocasiões que nem tudo na minha vida foi flores, né? Que eu já sofri muito com relacionamentos passados. E hoje, chegando aos meus 47 anos, eu posso te dizer que a grande maioria dos relacionamentos que eu tive na minha vida e que não deram certo, a culpa, se é que a gente pode chamar isso de culpa, foi minha. Então eu resolvi vir com esse vídeo hoje contar e tentar passar para vocês, principalmente aquelas que acham que não tem sorte no amor, o que eu fazia errado antes e por quê? O que eu precisei mudar em mim, na minha maneira de conquistar os meus namorados, para que desse certo e que eu encontrasse, como eu encontrei, graças a Deus, o amor verdadeiro. Gente, eu fazia tudo errado. Para começo de história, quando eu conheci um cara e ele gostava de mim, eu já começava a jogar. Eu criava uma Carla que na verdade não existia, tá? Eu criava uma mulher perfeita, perfeita em todos os sentidos, principalmente na cama. Eu fazia coisas que na verdade eu não gostava de fazer. Na verdade eu não curtia fazer, mas eu fazia porque eu queria deixar aquele cara de quatro. Eu queria deixar o cara apaixonado e dava certo. E dava certo. Normalmente todos eles ficavam de quatro por mim. Só que o relacionamento não durava. Sabe por quê? Porque eu estava fantasiando demais. Eu acho que um pouquinho de fantasia, principalmente no início do relacionamento, é muito normal. Mas como tudo na vida que é demais é ruim, eu ultrapassava. Eu criava uma Carla que não existia, eu criava uma mulher perfeita, né? Eu criava uma bambambam, bam, bam, principalmente na cama, e aí eu não conseguia segurar aquela onda por muito tempo, porque para criar aquela mulher perfeita, eu fazia coisas que na verdade eu não curtia, que eu fazia só pelo prazer dele, porque eu queria mostrar para ele que eu era a melhor mulher do mundo, e não conseguia segurar aquilo por muito tempo, e dentro de poucos meses ele conhecia a verdadeira Carla, que era uma mulher normal. E aí a relação acabava, porque ele começava a enxergar que ele não tinha se apaixonado por uma pessoa real, e sim por uma pessoa inventada para conquistar ele. Então é um erro muito grande que eu vejo que muita gente comete, não só nós mulheres, mas também os homens, mas eu acredito que como tenho mais oportunidade de conversar com mulheres, no meu ponto de vista, nós mulheres cometemos mais este erro, tá? Mas isso não isenta vocês, meninos, que estão me assistindo. Não faz isso, gente, não vale a pena. A pessoa que se apaixonar por você, ela tem que se apaixonar por você do jeitinho que você é. Então eu vou tentar contar um pouco para vocês como que foi o início da minha relação com o meu atual marido, que já estamos juntos há quase 12 anos, né? Que a gente já estava junto antes do nascimento do Pedro e tal, mas a gente foi morar junto há 10 anos. Primeira coisa que eu fiz, tá? Eu finalmente já estava relativamente madura e já tinha entendido que eu fazia tudo errado, né? Depois de sofrer muito e muitas perguntas, por quê, é assim que a gente faz, né? A gente faz tudo errado e na hora que a gente está sofrendo, a gente quer questionar a Deus por quê. Por quê? Essa resposta está dentro de nós. Cabe a nós sermos humildes o suficiente ou o bastante para reconhecer os nossos próprios erros em todos os quesitos da nossa vida, tá? Então, quando eu comecei a minha relação com meu marido, tudo não passava de uma
paquera, né? A gente era peguete. Eu era peguete dele, ele era o meu peguete, não tínhamos nenhum planos para o futuro, mas essa pegação gerou um bebê na minha barriga e meu marido já era bastante apegado a mim e eu a ele, mas não existia aquele amor. A gente não era fascinado, apaixonado um pelo outro, não, tá? O nosso amor aconteceu como os da Índia lá, na novela o Tony Ramos falava, né? Que o amor dos indianos é assim. É igual um bule, né? A água vai fervendo aos poucos. E comigo e com meu marido, gente, foi assim. Por isso que eu me sinto segura para vir aqui e tentar passar isso para vocês. Por que eu consegui fazer isso com meu marido? Eu acredito que justamente o fato de não ser, na época, apaixonada pelo meu marido me ajudou a inconscientemente, muito provavelmente, a criar, a fazer uma conquista verdadeira, né? Porque eu não precisei fantasiar, eu não pretendi deixar ele de quatro, porque a gente era só não tinha compromisso, era só sexo, para ser bem sincera para vocês. Então eu era eu, né? Ele conhecia a verdadeira Carla. Eu não fiz jogo de sedução, eu não criei a melhor mulher, mais perfeita mulher do mundo. E quando eu fiquei grávida e que a gente decidiu que a gente queria ficar junto, eu falei: stop. Então, vamos sentar e vamos conversar. E a gente sentou, me lembro como hoje que a gente sentou, e eu falei muito, eu conversei muito com ele sobre o meu caráter, a minha personalidade, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu aceito de um parceiro, o que eu jamais aceitaria de um parceiro. E meu marido, gente, ele não é muito de falar, tá? Quem conheceu meu marido pessoalmente sabe que meu marido é um homem muito calado, muito tímido, muito sério. E ele, o contrário de mim, ele não tem toda essa autoestima, essa autoconfiança. Então ele praticamente só me ouvia. E a impressão que eu tinha é que quanto mais eu falava de mim, mais ele se encantava com a minha personalidade, com o meu caráter e mais animado ele ficava. Então eu finalmente estava conquistando uma pessoa de fato, de verdade. Aquele homem estava, então, depois de quase 2 anos de pegação, se apaixonando mesmo por mim. E então isso me trouxe um aprendizado muito grande, né? Eu fui me encantando cada vez mais pelo meu marido, porque ele me ouviu, me aceitou do jeito que eu contei que eu era e tentou, da melhor forma possível, respeitar a minha maneira de ser, o meu caráter, a minha personalidade, para que não houvessem atritos. Eu contei para você no outro vídeo que no início da nossa relação eu ainda era aquela ciumenta, né? Que eu cheguei, aconteceu só algumas vezes, tá, gente? Foi bem no iniciozinho mesmo da relação. Quando eu falo relação, eu falo de quando ele assumiu, né, a relação comigo, veio morar comigo, que eu fui vigiar na porta da academia, se ele estava lá mesmo, mas graças a Deus, a minha vontade de mudar e o apoio dele em entender as minhas razões, os motivos pelos quais eu tinha aquele comportamento, isso tudo passou. Então, hoje eu posso te dizer com todas as letras do mundo que aquele ciúme doentio, ele não se curou só pela minha vontade, não, mas também pelo apoio do meu marido, tá? Por ele ter me ouvido no início, entendido e admirado a coragem de sentar com ele antes de qualquer outra coisa, antes dele vir com as malas dele para minha casa e contar como que eu era, o jeito que eu era, e aí sim deixar ele à vontade para saber se ele queria mesmo ou não vir morar comigo e tentar termos uma vida de casal e cuidar do nosso filho da melhor maneira possível, né? Dos nossos filhos, porque meu marido, quando ele me assumiu, ele assumiu
todo o pacote. Ele trata minha filha mais velha, meu neto chama ele de avô, ele fala do neto, ele quando se refere ao Lucas, ele se refere ao neto dele, né? Então, o que que aconteceu? Um relacionamento que era um relacionamento sem compromisso, né? Que era só ficante, acabou sendo um casamento que hoje em dia é muito admirado. Isso não quer dizer que a gente não tenha problema, isso não quer dizer que de vez em quando não tenhamos os nossos atritos, até pela diferença de cultura. Eu sou brasileira, ele é alemão, eu sou muito pra frente, ele é muito tímido e sério. Então, as dicas que eu quero dar para você que fica aí se perguntando por que que você que seus relacionamentos não dão certo, por que que você não consegue se sentir amada de fato, coloca a sua cabeça no travesseiro, tenta refletir, seja humilde o suficiente ou o bastante para reconhecer os seus erros, o que que você está fazendo de errado, se aquele homem a quem você está dedicando esse amor, é, essa paixão, se ele é mesmo merecedor de toda essa dedicação, isso aí também vai entrar um pouquinho lá do vídeo onde a gente falou do amor próprio. Antes de amar alguém, você tem que amar a si mesma. Acreditem se quiser, gente. A partir do momento que eu sentei e coloquei todas as minhas cartas na mesa e meu marido me aceitou do jeito que era, eu deixei bem claro para ele tudo o que eu aceito dentro de uma relação, o que eu não aceito, o que eu não acho bacana, que para ele ficar comigo e me assumir, ele teria que pegar o pacote completo, porque afinal de contas eu já tinha outras duas filhas, eu já tinha o neto, meu marido nunca destratou, nunca desfez. Pelo contrário, às vezes eu acho que ele até atrapalha, porque ele mima demais as meninas, ele dá tudo o que elas querem e às vezes isso não é bacana. Mas a minha admiração por ele só fez aumentar a partir do momento que eu vi como ele me aceitou com todos os meus defeitos e qualidades de peito aberto e como ele também deu de si para mudar, porque se hoje ele é um cara muito tímido e muito sério, ele já foi muito mais no início. Eu cheguei no início a acreditar ou a desacreditar que a nossa relação daria certo, porque era muita diferença. Ele era muito diferente de mim, então a gente foi construindo isso com boa vontade da parte dele de me aceitar do jeito que eu sou e da minha parte de aceitar o meu marido do jeito que ele é, completamente diferente de mim, que às vezes eu olho na carinha dele assim, gente, e eu até lacrimejo os olhos, porque eu criei uma admiração tão grande pelo meu marido, porque eu tenho certeza que não deve ter sido, principalmente no início, fácil para ele assumir a relação comigo, porque a nossa diferença de personalidade é muito grande. Mas eu hoje também consigo acreditar que exatamente essa diferença ajude a nossa relação ser tão bacana, ser tão fiel, ser tão, como que eu vou falar? Cheia de cumplicidade, justamente pelo fato de como que a relação começou. Começou com verdade, começou sem jogo, começou sem máscaras, começou sem mentira, sem omissões, né? Porque às vezes a gente não mente para a pessoa no início, mas a gente omite. E essa omissão e mentira, que muitas vezes a gente começa no início de uma relação com medo da pessoa não nos aceitar do jeito que a gente é de verdade, é fator assim principal para aquela relação não dar certo meses depois. Porque ninguém consegue carregar essa máscara por muito tempo. Conforme os meses vão passando, você vai perdendo a máscara, aquela pessoa vai vendo quem você é de verdade, porque ninguém consegue ser atriz por muito tempo. E as omissões é um erro também, porque uma hora a verdade aparece. Não é, mas eu não menti, eu omiti. Não, tá errado. Se aquela pessoa gostar de você, se aquela pessoa tiver que te amar, ela vai te amar do jeitinho que você é, do jeitinho que é a sua personalidade, o seu caráter. Ela vai aceitar
tudo que aconteceu lá no seu passado, ela vai passar uma borracha em tudo e ela vai começar dali em diante com você. Vendo que você, independente do que aconteceu lá no seu passado, passou também uma borracha e começou uma vida nova com ela. Não tem relacionamento melhor no mundo, seja com companheiro, com marido, namorado, noivo, peguete, ficante ou até mesmo numa amizade. Não tem relacionamento mais certo, que pode dar mais certo do que aquele que começa com verdade, livre de omissões, com franqueza, com sinceridade e principalmente livre de fantasias excessivas. Quando você fantasia demais no início, por mais que isso seja gostoso, agora eu já estou falando principalmente da sexualidade, é muito bom porque no início é tudo flores, é tudo maravilhoso. Então a gente fantasia, a gente quer ser a mulher mais perfeita, a gente quer ser o homem mais perfeito do mundo. Mas tudo que é demais é ruim. Porque quando a relação começar a cair na realidade, porque tudo no início é maravilhoso, mas depois vai voltando e passa a ser uma relação normal, sem todo aquele calor, por mais que de vez em quando a gente dê uma injetada, né, de ânimo na relação, até as nossas fantasias do início a gente precisa medir, porque quando a gente excede nas fantasias, a gente não consegue segurar por muito tempo e você corre o risco daquela pessoa, daquele cara ou daquela mulher ter se apaixonado não por você, mas pela pessoa que você fantasiou, se é que você consegue me entender. E como você não vai conseguir manter aquela mulher ou aquele homem excepcional na cama por muito tempo, porque todo relacionamento cai na mesmice, se você não exagerar e sentar e ser franca com a pessoa, você vai conseguir sim conhecer o verdadeiro amor, porque todo relacionamento que começa com verdade, com realidade, com sinceridade, com franqueza, a tendência é que ele seja um relacionamento, um amor como o dos indianos, como diria Tony Ramos, que vai esquentando a cada dia até ferver, e aí sim a gente vive o contrário do que acontece numa grande paixão que começa com omissões, com mentiras e com grandes fantasias. Aí sim a gente conhece, a gente sabe o que é o verdadeiro amor, porque ele vai esquentando a cada dia, né? Pelo menos comigo é assim, gente. Então eu, como não quero que esse vídeo fique longo demais, eu também não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu tenho vontade de passar aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário, porque sempre um vídeo de bate-papo acaba puxando o outro, até pelos comentários de vocês. Você deixa aí se faltou alguma coisa, se você deixou de entender alguma coisa, ou se eu não fui muito clara em alguma coisa, que a gente volta e fala disso. Mas eu fiz até alguns tópicozinhos aqui, ó, de 6 dicas para não começar uma relação de maneira errada, tá? Lembrando que, né, se o conselho valesse, a gente não dava, a gente vendia, mas eu me sinto muito assim. Eu sou tão feliz no meu casamento, eu sou tão satisfeita com o meu casamento, eu tenho tanto orgulho da minha relação com meu marido, que é com muito, 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 muito prazer que eu tô aqui tentando passar um pouquinho para vocês como que foi a conquista desse casamento tão admirável, tão abençoado por Deus, para que você que está aí achando que não é amada, que ninguém te ama, consiga refletir um pouquinho é, os motivos pelos quais você ainda não conseguiu encontrar um amor verdadeiro, tá? Primeira coisa é o fato da gente precisar ter humildade o bastante para reconhecer os nossos próprios erros e ter sabedoria o bastante para reconhecer os erros do outro, né? Se foi você mesmo que fez tudo errado ou se não, você realmente estava investindo o seu amor em alguém que não valia a pena ou que não era merecedor do seu amor, tá?
não fazer tipo, não faça tipo. Se aquela pessoa se apaixonar por você ou te amar, ela tem que amar você do jeito que você é. 2, não fantasiar além do normal. Não fantasie além do normal. Não ofereça, principalmente sexualmente falando, para aquele parceiro ou para aquela parceira, nada que não dê prazer a você também. O prazer ele tem que ser conjunto. Você pode e deve fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer e não algo que só vai proporcionar prazer ao parceiro ou parceira e você está fazendo aquilo ali sem o menor prazer, mas só com o intuito de mostrar para ele que você é a pessoa melhor de cama que existe na face da Terra, tá? Erro gravíssimo. Você não vai segurar essa onda por muito tempo. 3, conversar muito antes. A partir do momento que vocês decidirem que vocês querem ter um relacionamento, seja de namoro, ou casamento, ou morar junto, ou até mesmo uma amizade, conversar bastante, expor todos os seus defeitos, qualidades, a sua personalidade, para que aquela pessoa tenha então o direito dela de escolher se ela quer arriscar, te aceitar do jeito que você é, ou se não, assim, eu não quero esse tipo de relação com esse tipo de pessoa, não dá para mim, eu já sei que não dá para mim, então eu prefiro cortar o mal pela raiz. Melhor coisa que você vai fazer. 4, contar sobre todos, principalmente os seus defeitos, porque se você omitir os seus defeitos e deixar a pessoa ir descobrindo ao longo do tempo, você vai estar correndo um seríssimo risco de quando os seus defeitos começarem a aparecer, porque eles vão aparecer, porque ninguém consegue esconder isso por muito tempo, aí a pessoa não vai mais te aceitar e mesmo que ela fique do seu lado, por qualquer que seja o motivo, ela não vai mais estar feliz e automaticamente não vai mais estar te fazendo feliz. Até porque, quando a gente omite alguma coisa do nosso companheiro ou companheira, a gente não consegue ser feliz de fato, porque a gente sabe que ele, no fundo, a gente sabe que ele não está amando a nós do jeito que a gente somos, do jeito que a gente somos foi ótimo, desculpe, do jeito que a gente é, mas sim ele está amando uma pessoa que a gente inventou, tá? A gente não pode, ele tem que amar a gente do jeito que a gente é. Tô falando de conquistar um amor verdadeiro, seja ele qual for, como amigo, como colega, como conhecido, como marido, seja lá o amor, tá, gente? Amor, independente de qual seja a forma de amar. Ah, e 5, não tirar dele o direito de ser quem ele é, né? Se você ama essa pessoa, se você está disposta a viver com essa pessoa, você tem que amar ela do jeito que ela é. Isso é, volta lá atrás e pega tudo que eu falei durante todo o vídeo. Isso sim é um amor verdadeiro. Isso sim é conquistar o verdadeiro amor. Aquela pessoa vai te amar do jeitinho que você é, sem pôr e nem tirar, e você vai se amar dando o melhor de você, reconhecendo os seus defeitos, tentando corrigir o máximo possível, porque sim, a gente pode, nós somos todos defeituosos, todos nós temos defeitos, uns mais, uns menos, mas cabe a nós sermos maduros e sábios o bastante para, com humildade, reconhecer os nossos defeitos e lutar com unhas e dentes para corrigi-los e nos tornarmos pessoas melhores e assim, consequentemente, sermos uma parceira ou um parceiro ainda melhor e mais admirável para as pessoas que a gente ama e que a gente acredita que quer viver o resto dos nossos dias do lado dela. É assim que funciona a minha relação com meu marido. Eu tenho muito orgulho da minha relação com meu marido. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo marido excepcional que ele me deu. Meu marido também agradece pela esposa excepcional que ele deu, mas isso não quer dizer que nós não temos defeito, e sim que a gente consegue viver bem com os nossos defeitos, mas ali, ó,
todo dia lapidando, lapidando e correndo atrás de ser uma pessoa melhor cada dia da nossa vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Nem sei que título eu vou colocar, talvez eu coloque aí Como Conquistar o Verdadeiro Amor. Como eu já disse ali atrás, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e me deem aí sugestões de vídeos de bate-papo para o nosso Domingão com a Cacau, que eu estou adorando fazer e que vai acontecer sempre que eu estiver em casa e com tempinho para gravar e estar aqui com vocês, tá bom? Quero aproveitar esse vídeo também para agradecer ao carinho da Karen Bacchini e dar boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando lá do canal da Karen Bacchini, que soltou o nosso vídeo juntas. Está chegando muita gente. Sejam todos muito bem-vindos. O canal aqui é muito simples, é gravado por celular, é sem edição, não tem nada aqui, gente. É um canalzinho, desculpa, tô falando de casal, um canalzinho muito caseiro, mas gravado com muito, 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 muito carinho, verdade, realismo e principalmente com muito amor para todos vocês que ficam aqui, como eu sempre falo, porque gostam, porque quem quiser canal super tal, profissional, não vai ter nunca condições de ficar aqui, porque eu não sei fazer assim, tá? E é só assim que eu consigo fazer, porque assim é mais rápido, eu gravo pelo celular, já posto, então quem sabe um dia eu consigo ter aí apoio de alguém para me ajudar e até melhorar a qualidade no canal no quesito edição e tal, porque às vezes realmente os vídeos ficam muito longos mesmo, e é por isso que eu acredito que todo mundo que tá aqui porque gosta muito, porque senão não fica. Mas sejam todos muito bem-vindos e ajudem aí com as sugestões de vídeo para o canal continuar no andamento que é praticamente um canal diário, tá? Um beijo da Cacau, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papozinho de hoje. Fiquem todos com Deus, um final de semana maravilhoso para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.